E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Quarentena aí, espero que esteja tudo certo, mesmo que desse jeito. Então, eu tô aqui para recepcionar vocês no Culto Jovem. Queria dar uma boa-vinda a todos e agradecer a presença de todos. Espero que vocês curtam o programa. E, por favor, quem puder aí curtir e compartilhar com os amigos, vamos manter a galera bem acesa aí pra gente ver o programa, vai ser bem bacana. E queria falar para você aproveitar esse programa agora para ter um momento com Deus. Aproveita bem isso que a gente está precisando bastante nessa quarentena. E é isso aí, fiquem agora com o louvor aí. Valeu, galera!
ser um servo de verdade. Quem me dera despir-me da vaidade. Quem me dera ser pra ti um bom filho. Quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo. Que tu sejas o meu único desejo. Venha ao teu reino. Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem junto aos pedaços, me leva de volta pra ti, só pra ti. Quem me dera ser um servo de verdade. Quem me dera despir-me da vaidade. Quem me dera. Quem me dera ser pra ti um bom filho. Quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo. Que tu sejas o meu único desejo. Venha ao teu reino. Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem junto aos pedaços, me leva de volta, se me leva de volta pra ti, só pra ti. E aí galera, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Eu vou fazer o momento de reflexão do culto de hoje e eu escolhi um tema para falar que é sobre decisões e sobre as consequências das nossas decisões. Todo mundo sabe que todas as decisões que nós tomamos têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Então, todo mundo sabe também que a gente sempre tem que escolher tomar as decisões boas, para que nós tenhamos boas consequências. Só que, e quando a gente escolhe ficar ao lado de Deus, fazer as escolhas certas, tentar seguir tudo certinho, só que a gente continua sofrendo, a gente continua tendo sofrimentos na nossa vida. Por que acontece isso? É simples. Quando a gente tenta estar ao lado de Deus, o inimigo não quer que a gente fique ao lado dele. Ele vai fazer de tudo para que a gente perca nosso foco e para que a gente não consiga permanecer firme ao lado de Deus. Então é por isso que nós sofremos. Esse mundo é caído e aqui nós não teremos uma vida perfeita. Nós sempre vamos ter algum tipo de sofrimento. Então, mas o que a gente deve fazer então? Como que a gente deve seguir a nossa vida? Eu queria ler com vocês Romanos 8:18 e está escrito assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, os sofrimentos que a gente tem aqui não podem ser comparados com a tamanha grandeza da glória que a gente vai ter. Então, a gente vai ter sofrimentos aqui, só que a gente tem que manter a cabeça no que vai
ter depois desse mundo, na glória que será apresentada a nós depois daqui. Então, tem outra passagem em Hebreus 11, que é muito bonita, que fala sobre os heróis da fé. E nos versos de 24 a 26, fala sobre Moisés. Eu queria ler aqui também com vocês. Hebreus 11, 24 a 26. Fala assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Moisés e que a gente possa permanecer com os nossos olhos fixos na recompensa futura. Que quando Jesus voltar e a gente for para o céu com ele, vai ser tudo melhor. Então, que a gente não tenha os olhos fixos aqui nas coisas desse mundo, mas que a gente permaneça com os olhos fixos nas coisas celestiais. Então, eu queria fazer uma oração com vocês para encerrar esse momento e continuar o culto. Querido Deus, muito obrigado por estar conosco durante essa semana, obrigado por mais um sábado, obrigado porque podemos estar reunidos entre amigos aqui, poder ter esse momento especial, parar durante um dia na semana para descansar e desfrutar das suas palavras. Fica conosco durante essa semana, fica conosco durante a nossa caminhada aqui neste mundo. A gente sabe que não vai ser fácil, que nós teremos sofrimentos, mas nos ajude a manter os olhos fixos nas coisas celestiais e que um dia possamos desfrutar contigo todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Continua conosco durante esse culto, que possamos estar ao seu lado e que nenhum mal venha nos acontecer. Em nome de Jesus, amém. Olá pessoal da Igreja Central de Curitiba, que gostoso falar com você hoje. Estou falando aqui do nosso colégio adventista, que fica na região do Cairo, onde nós moramos, eu, minha esposa e nosso filho. E hoje eu quero conversar um pouco contigo sobre a história de Jesus com a mulher samaritana, aquele encontro especial que Jesus teve com ela, que está relatado no Evangelho de João, no capítulo 4. Como você conhece bem a história, eu não vou contar toda ela, mas eu quero destacar pelo menos 5 surpresas que nós encontramos nesse texto. Foram surpresas para a mulher, foi surpresa para os discípulos e também é surpresa para nós quando lemos o texto. Vamos começar com a primeira que encontramos no verso 7, a partir do verso 7, quero ler para você, diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você sabe que havia uma inimizade, um ódio muito grande entre os judeus e os samaritanos. Mas talvez você não saiba a razão disso. Vou te explicar. Uns 300 anos antes de Jesus nascer, os gregos, eles usaram Samaria como base militar para conquistarem a Judéia. Isso causou muito ódio nos judeus e, como uma forma de retaliação, os judeus, aproximadamente no ano 128 a.C., eles foram até Samaria e destruíram o templo dos samaritanos que ficava no topo do Monte Gerizim. Os samaritanos, claro, ficaram muito irados com isso e foram até Jerusalém e na véspera da Páscoa eles espalharam ossos de mortos pelo pátio do templo para que o templo ficasse assim imundo e os judeus não conseguissem celebrar a Páscoa. Então essa é a inimizade, para você ter uma ideia, o pano de fundo, né, dessa inimizade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus agora, ele decide passar por Samaria e ele espera, ele para naquela região do poço, porque ele está cansado, os discípulos vão até a cidade comprar comida. E Jesus podia ter pedido para os discípulos para que eles deixassem alguma espécie de balde que eles tinham, uma espécie de
de instrumento para retirada da água, porque com certeza eles tinham isso, já que eles viajavam muitos dias a pé. Mas Jesus, de propósito, ele não pede, porque ele quer estar em situação em que ele vai precisar da ajuda de alguém. E é isso que Jesus faz. Ele está ali cansado, esperando no poço, e essa mulher se aproxima. E então a primeira coisa que Jesus faz é pedir a ela água. Ele fala, me dá um pouco de água. Quando Jesus faz isso, com esse pedido, ele está fazendo pelo menos 4 coisas. A primeira é quebrar com um tabu social que existia de que um homem não poderia falar com uma mulher em público, principalmente numa região isolada, sem a presença de testemunhas. Isso é verdade até os dias de hoje. Aqui no Egito, onde nós moramos, essa cultura é muito forte e realmente você não vai encontrar um homem falando com uma mulher em público, muito menos numa situação como essa, onde eles estão sozinhos em algum local público. E eu já estive visitando as vilas do Egito, que ficam no interior do país, onde essa cultura ainda é mais forte, vilas muito tradicionais, conservadoras. E a mais conservadora é uma chamada Zoak. E nessa vila as mulheres andam de burca, aquela burca completa, onde o rosto todo é coberto e só os olhos ficam expostos. E além de tudo isso dessa burca, elas carregam um pano preto, grosso, nos ombros, para que quando elas cruzarem com um homem na rua, elas vão então puxar esse pano, vão cobrir o rosto, para que não haja contato visual e eles não possam se ver. E isso aconteceu comigo, eu estava andando e cruzei com uma mulher, essa mulher cobriu o rosto para que eu não a visse. Então eu visitei a igreja, nossa igreja adventista em Zoak, e a igreja adventista de Zoak tem um muro no meio da igreja, para dividir homens e mulheres. Os homens não veem as mulheres não veem os homens. Isso é para você ter uma ideia da tradição, da cultura forte que ainda existe nos dias de hoje. Com certeza isso era verdade na época de Jesus. E Jesus quebra com esse tabu, ele conversa com essa mulher. Segunda coisa que Jesus faz, ele ignora essa inimizade que existia, que eu já expliquei para vocês, entre judeus e samaritanos. Porque ele pede ajuda de uma mulher samaritana. Terceira coisa, Jesus eleva o valor dessa mulher. Você sabe que a sociedade da época era uma sociedade muito machista. E Jesus eleva o valor dessa mulher pedindo a ajuda dela. E a quarta coisa que Jesus faz é que nesse pedido existe uma teologia de missão muito profunda. E Jesus, nesse pedido, ele está se esvaziando completamente. Como eu disse para você, ele se coloca em situação de necessidade, de necessitar da ajuda de outra pessoa. Jesus não começa o diálogo dizendo o porquê que a mulher precisa dele. Jesus podia ter começado dizendo assim, olha, você precisa de mim por causa disso, porque eu tenho salvação a te oferecer. Não. Jesus começa o diálogo dizendo assim, eu preciso de você. E essa é a primeira surpresa, a surpresa do esvaziamento completo. Jesus se esvazia quando ele se aproxima dessa mulher. E essa teologia de missão nós precisamos aprender, porque nos dias de hoje tem se tornado muito comum as viagens missionárias, ou até mesmo pessoas servindo como missionários, como no nosso caso, minha esposa e eu. Mas muitas vezes nós vamos a países menos desenvolvidos e vamos com a impressão de que nós temos mais a oferecer, ou que nós temos algo a oferecer que eles não têm. E nós vamos com essa aparente superioridade, que na verdade não existe, e nós vemos que Jesus fez exatamente o oposto. Jesus sim tinha tudo a oferecer que essa mulher precisava, mas Jesus diz assim, eu preciso de você. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Quando vamos até algum lugar, como missionários, seja em viagem missionária de curto ou longo prazo, precisamos manter isso em mente. Nós temos que ir com a humildade de pessoas que precisam do serviço daqueles para os quais nós queremos servir, testemunhar. Essa foi a primeira surpresa. A segunda surpresa que nós encontramos no texto, quero ler para você, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, foi quando Jesus disse que ela se tornaria uma fonte a jorrar das boas novas que ela acabara de ouvir de Jesus. E Jesus falou para ela assim, vá, no verso 16, vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus.
Jesus deu 3 ordens para ela. Falou assim: vá, chame e venha. E traga, né? Vá, chame seu marido e traga-o aqui. Nesse pedido de Jesus, nessa ordem de Jesus, ele está esperando que uma mulher testemunhe a um homem. Na cultura machista da época, será que seria isso possível? Uma mulher testemunhar para um homem? Você sabe que na religião muçulmana, que é a religião que predomina aqui nesse país, e no Oriente Médio, o testemunho de uma mulher não tem o mesmo peso do testemunho de um homem. Eles dizem que precisa-se de 2 mulheres para que o testemunho seja igual ao testemunho de um homem. Só para você ter uma ideia dessa cultura forte também aqui dessa região. Então, naquela época, o testemunho de uma mulher, e ainda mais o testemunho dessa mulher, que não era respeitado na sociedade, não seria levado em consideração. Mas é isso que Jesus está dizendo para ela. Você pode sim ser uma testemunha. E Jesus, ele chama essa mulher para ser testemunha das boas novas de salvação que ela acabara de ouvir. E Jesus vai fazer isso de novo, depois da sua ressurreição, com Maria Madalena, dizendo: vai e conte aos meus amigos, meus discípulos, que ele ressuscitou. Eu ressuscitei, né? Jesus está dizendo. E ele pede novamente a uma mulher para testemunhar aos homens. A terceira surpresa é do escape da religião. Quando o pecado dela foi exposto por Jesus, Jesus falou: vá, chame seu marido e venha. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Pois sim, já tiveste, e o que tem agora não é seu marido. Quando Jesus expôs o pecado dela, envergonhada por essa exposição que é inesperada, ela tentou desviar a atenção e mudar o tópico da conversa. Então ela se torna uma teóloga. Ela entra numa discussão muito profunda e interessante. Mas o que nos chama a atenção é que em fazer isso, né, nesse diálogo, nessa discussão de teológica, ela traz um ponto muito interessante para a nossa reflexão. Ela diz assim, ela pergunta qual o local da verdadeira adoração. O ponto é, o que Jesus fez em expor o pecado é aquilo que os profetas sempre fizeram. Profetas sempre eles expuseram o pecado que estava escondido. E foi isso que Jesus fez como um profeta, expôs o pecado dela que estava escondido. Mas o profeta não consegue oferecer perdão sem a presença do sacerdote, sem a presença do altar de misericórdia, onde o sacrifício é oferecido e o pecado é retirado, é eliminado. Então, quando Jesus expõe o pecado dela, a pergunta que precisa ser respondida é: aonde que está esse altar de misericórdia? Qual é o templo verdadeiro? É o templo dos samaritanos em Gerizim ou é o templo dos judeus em Jerusalém? E Jesus responde para ela dizendo: nem Jerusalém, nem Gerizim, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que coisa linda! Jesus, ele não só age como um profeta em expor o pecado daquela mulher, mas também como sacerdote, em oferecer o perdão, a expiação. E dizendo assim, você não precisa ir a Gerizim, você não precisa ir a Jerusalém, a um templo. A presença, a glória de Deus, Shekinah, se encontra em você, se encontra bem aqui. Você pode adorar ao Pai em espírito e em verdade. E então vem a quarta surpresa do fato dessa mulher ter se tornado a primeira pregadora cristã. Quando os discípulos retornam da cidade, eles tinham comprado comida, eles estão surpresos ao verem Jesus conversando com uma mulher, por causa daquele tabu, né, aquela questão social que eu expliquei. Mas eles não perguntam nada a Jesus. E essa mulher está tão entusiasmada, empolgada com a mensagem que ela acabara de receber de Jesus, que ela deixa a água que ela tinha retirado do poço ali, e ela sai correndo e vai até a cidade. Jesus tinha dito para ela trazer o seu marido. Vá, chame o seu marido e venha. Mas ao invés de trazer apenas o marido, ela traz a vila inteira. Ela traz toda a comunidade. Essa mulher foi em busca de água que sacia a sede por 1 ou 2 horas, e ela volta como testemunha da água que sacia a sede da alma. E essa mulher, ela usa de uma estratégia muito interessante, e nós precisamos aprender com ela. No nosso testemunho, nós precisamos ser estratégicos. Ela diz assim, a primeira frase dela foi:
venham ver um homem que disse todas as coisas que eu já fiz, todas as coisas que eu tenho feito. Poxa, essa foi uma frase assim, sensacional, né? Interessante, porque todos sabiam da vida dela, que não era uma vida correta. Então as pessoas ficam curiosas. Essa foi uma frase que chamou a atenção de todos. E a segunda coisa que ela disse foi: será este o Cristo? Será este o Messias? Ela não diz: este é o Messias, venha ver o Cristo. Lembre, ela era uma mulher, ela não seria escutada, e ainda mais com toda a fama dela. Mas ela convida as pessoas a descobrirem por eles mesmos e chegarem às próprias conclusões. Muito estratégica foi o testemunho dessa mulher. E por fim, nós encontramos a última surpresa, o fato de Jesus dizer aos discípulos que ele tem um alimento invisível. Eles voltam e falam assim: Jesus, coma agora, nós trouxemos comida. E Jesus fala: não, eu não estou com fome, eu tenho comida. Eles pensaram assim: mas será que alguém trouxe comida para Jesus? E então ele revela e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a sua obra. Veja que interessante, como eu disse, a mulher veio em busca de água que sacia a sede por 1 ou 2 horas, volta como testemunho de uma água que sacia a sede da alma. Os discípulos vão em busca de um alimento físico, um alimento que vai trazer nutrição para o corpo por apenas algumas horas. Jesus diz que ele tem outra espécie de alimento que traz nutrição e sacia também a nossa alma. Isso acontece quando você está engajado no cumprimento da vontade de Deus. Essas são apenas 5 das muitas outras lições que podemos aprender com essa história. Mas eu quero desafiar você a pelo menos escolher uma delas e aplicar na sua vida. E usar dessa história tão bonita, desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, para que a sua vida também seja transformada como foi a dessa mulher. Que Deus te abençoe muito. Tenha um feliz sábado. Um abraço. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu e dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar
limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. E aí galera, tudo certinho? Curtiram o programa? Foi bom, né? Foi bom, foi qualidade, né? Pelo amor. Mas é isso aí. Queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Para não se esquecer que semana que vem, às 5 horas, vai ter mais. Se liga lá no Instagram do seliga.bro. É bem bacana, a gente posta todas as informações por lá, é bem legal. Uma coisa que eu queria falar para vocês, nesse tempo de quarentena, para a gente ficar ligado nos amigos, nas pessoas próximas, pra gente fazer meio que uma ação solidária, assim, sabe? A gente poder ajudar como dá, sabe? Tá dando aquele apoio pra galera, porque tá numa situação bem difícil aí, tem gente que precisa de alguém pra ajudar a segurar a barra. E você pode ser essa pessoa. Então, dê o apoio pro seu amigo, pro seu familiar aí, e é isso aí. Valeu, estejam se abraçados à distância, né? Porque não dá, mas é isso aí. Valeu, gente, brigadão.